Hora do Consumidor. Na hora que você pensa sobre a reforma tributária, você tem que pensar em vários setores e fatores que são importantes, que vão dar uma moderação ou não em alguns locais. Nós vamos descobrir isso um pouquinho. Fernanda Simolin, especialista em finanças, aqui comigo. Também o Daniel Portela, contador, e também a Natália, que está aqui comigo, advogada. Bem-vindos. Fer, bem-vinda. Olá, meu povo, que satisfação estar aqui novamente, contribuindo com conteúdo de valor e agora utilidade pública, porque vai mexer no bolso do brasileiro. Então, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, por isso trouxe eles como os meus convidados, que a gente precisa ter informações para estar se organizando e saber como iniciar, 2026 com essa reforma tributária. Vemos com bons olhos alguns pontos que vêm para facilitar, reduzir aquela sopa de letrinhas. Vão ter 3 aí que a gente vai estar mais acostumado a acompanhar, mas a gente precisa entender o que é. Na pessoa física, atenção, que a gente vai sentir no bolso a parte de serviços. Então, por isso, eu passo a palavra aqui para os meus amigos, Natália e Daniel. E vale muito a pena você parar tudo, prestar atenção, porque vai envolver sua pessoa física, pessoa jurídica, porque atrás de um CNPJ tem um CPF. Boa tarde, pessoal. Sempre tem, né, Fer? Sempre tem. E sempre todos os impactos, eles vão no sócio, no empresário, no dono da empresa e também no consumidor. Isso porque o tributo, a carga tributária em si, ela sempre vai repassada no preço para o consumidor. E a gente vai discutir alguns tópicos da reforma que trazem alguma simplificação para que o consumidor entenda um pouco mais qual é o tributo que está sendo cobrado ali naquela operação de compra, de venda, na operação de serviço. Mas a gente também vai falar de alguns dos impactos que tem tanto para o empresário quanto para contadores, como também para a visualização desse sistema tributário num todo. Para a Natália, que é advogada, e isso dentro do meio da própria reforma tributária é algo que vem sendo batido cada vez mais. É a questão da transparência, é a questão da facilidade, do entendimento do consumidor final, no que ele está pagando, como ele está pagando. Há algo muito parecido nos Estados Unidos, onde eles colocam o preço do produto real e aí eles colocam o preço de cada imposto que está sendo pago e o preço final. Ou seja, o consumidor sabe quais são os impostos e para onde estão indo. Então, a tendência é que isso venha para o Brasil agora com a reforma, mas até em que momento a transparência, Natália, vai ser realmente tão nítida a nós brasileiros ao sabermos que os impostos serão destinados para tais locais, porém, provavelmente continuarão quase na mesma base que pagamos? Boa tarde a todos. Rodrigo, a primordial mudança que vem com a reforma tributária é dar transparência ao contribuinte, a pessoa que está fazendo uma compra, seja um produto, um serviço, de entender a tributação que incide sobre aquela operação. É um princípio que vem com a reforma, a gente vai falar bastante sobre isso, e a ideia é que a tributação agora seja por fora, que a gente chama. Então, exatamente como ocorre nos Estados Unidos, que quando a gente vê o preço, a gente sabe exatamente qual é a carga que está incidindo, no Brasil será assim. Lembrando que a reforma tributária está sendo muito falada agora, mas é um projeto que foi discutido por 40 anos. E a gente agora trouxe aqui, a gente vai desmistificar um pouquinho da reforma, falar o que a gente entende nesse primeiro momento que vai ter aumento, o que a gente entende que deve ficar igual, quais são as principais mudanças. Parte contábil, Daniel, o que você coloca como um ponto positivo nessa modificação toda e também um ponto negativo? Porque na hora que nós vamos diminuir o número de letrinhas, como a Fernanda falou, sim, e você acaba tendo somente 3 impostos, 3 grandes impostos, isso não quer dizer que será diminuído o valor que está sendo pago. Simplesmente é que estará tentando trazer um pouco mais de transparência e clareza numa determinada negociação. Quais são os pontos positivos que você indica e os negativos nessa modificação, aliás, nessa compilação? Com certeza, Rodrigo. O ponto é o seguinte, existe uma visão de melhoria e de simplificação do cenário tributário, principalmente para as obrigações do contador, para as obrigações de quem trabalha com os tributos no dia a dia. Por quê? Nós estamos falando da redução aí de PIS, COFINS e IPI para um tributo só, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços,
e a diminuição do ICMS e do ISS para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então nós estamos substituindo 5 tributos por 2, isso relacionado aí ao consumo. Agora, qual é o ponto negativo disso tudo, né? Existe um tempo de transição. Isso não vai mudar do dia para a noite. Agora, para 2026, nós já temos mudanças que são práticas, mudanças que já estão acontecendo, mudanças em documento fiscal eletrônico, mudança em nota fiscal, mudança na forma de se controlar o tributo. E aí, para 2026, passam a valer já esses 2 tributos, mas existe uma transição que vai até 2033. Nesse meio tempo, o contador vai ter o dobro de trabalho, porque ele trabalha ainda com os 5 tributos, mais os 2 que foram criados. Então, tem um pouco de trabalho a mais e depois tem uma simplificação do processo tributário. Mas puxando um pouco para a reforma do que aconteceu na trabalhista também, Natália, foram quase 2, 3 anos para que os advogados, para que os juízes entendessem realmente, e em alguns casos vem se discutindo através da própria jurisprudência, se o que estava na reforma foi ou não benéfico ao trabalhador, né? O que você, como advogada, pontua que é para que a pessoa ela realmente fique atenta? A transição, ela vai ocorrer até 2033. Teremos um tempo até lá para começar a se programar, para entender exatamente todos os impactos que virão. Vão ter muitas alterações que serão necessárias. Então, até voltando um pouquinho à tua pergunta anterior, Rodrigo, por exemplo, pontos positivos que a gente tem. Entender, não ter mais a guerra fiscal, pelo menos é algo que a gente espera muito. Porque hoje a gente tem algumas atividades que a empresa, por exemplo, e aí não sabe se incide ISS ou ICMS. Então a gente tem o Estado cobrando ICMS, naquela mesma operação a gente tem o município cobrando o ISS. E isso gera uma dúvida muito grande, vira judicialização para entender qual o tributo que incide. Agora, com o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, esses 2 tributos são unificados. Então, a gente tem um ponto bastante positivo, ou que espera que seja bastante positivo, porque a gente tira essa dúvida. De outro lado, olha só, a gente tem algumas operações que hoje não são tributadas nem pelo ICMS, nem pelo ISS, e com o IBS passam a ser tributadas. Então, a gente vai ter uma ampliação de algumas áreas, algumas atividades que passarão a ser tributadas. E isso traz uma grande diferença. Respondendo especificamente à tua pergunta, a gente precisa olhar para tudo novamente, revisar tudo. Deixa eu dar um exemplo aqui para tentar ser o mais claro possível. Uma empresa que faça um contrato de longo prazo, a gente não sabe exatamente como vai ficar a tributação. Você entende, Rodrigo, como vai ser importante revisar esses contratos para estabelecer, eventualmente, uma cláusula que estabeleça o repasse dessa tributação para a pessoa que está contratando? Porque a gente não sabe como ficarão os preços. A precificação vai ter que ser refeita, revisada de todos os produtos. E espera-se, como a Fer já antecipou, que especialmente nos serviços teremos um aumento grande no custo. Na questão financeira disso tudo, Fer, o que você acaba indicando que seria positivo nessas modificações, principalmente relacionado à pessoa física? Porque na pessoa física, eu sei que na questão de serviço, às vezes, por exemplo, uma escola ou algo relacionado assim, teremos aumento. Isso seria base. Então, o que você indica já para esse preparo nos próximos anos? A famosa reserva de segurança, né, Gard? Otimizar ao máximo aí o dinheiro para poder estar usufruindo, porque vai ser uma atualização desse repasse de imposto, confere, meus amigos aqui. Sim. Então, uma hora ou outra isso aconteceria. Agora, quem se respalda ali todo mês, fazendo a sua reserva de segurança, vai poder passar por essa fase de mudanças com mais saúde financeira. Então, por isso a importância dessa organização. E reforço ainda que vai estar tudo muito mais vigiado, vai ser um Big Brother, vai aumentar ainda mais o foco em qualquer movimentação financeira que a gente faz. Isso significa que aquele jeitinho brasileiro vai deixar de existir. Então, vamos aprender a regra do jogo para a gente jogar e não onerar menos o nosso bolso, né? Então, buscar profissionais qualificados. Eu gosto muito da TX Capital porque eles facilitam muito a linguagem. Eles falam a linguagem do povo que precisa realmente entender de forma personalizada com o perfil ali realmente do cliente. Então, vamos ter que buscar ajuda para ter menos perda aí no bolso.
Daniel, dentro da tua área, né, na contabilidade, é interessante também tocar no ponto que o que a Fernanda falou automaticamente iria diminuir a questão da sonegação. Ou a sonegação ficaria muito mais clara para nós, para que fosse identificado. Sim. Aí vem tudo na teoria, né? O brasileiro fala que paga um pouco mais caro o imposto porque muitos sonegam. Então o negócio já começa errado, na forma como é o pensamento. Então na hora que você começa a fazer com que o sistema se identifique a sonegação cada vez mais rápido, ou acabe pegando cada vez mais rápido, automaticamente os impostos deveriam ficar mais adequados ao bolso. Não é? Com certeza, Gard, com certeza. O combate à sonegação é algo que o Brasil já faz de maneira pioneira, de maneira bem voraz há muitos anos. E a reforma tributária, obviamente, também passa por isso. Existe um instituto criado junto com a reforma tributária que se chama Split Payment, que significa a segregação do pagamento. Ou seja, o vendedor, dentro do cenário da reforma, quando for vender um produto, ele vai vender o produto por R$50, um exemplo hipotético aqui, e o tributo desses R$50 ele vai ser adicionado ao valor que vai ser descontado da conta bancária do comprador. Ou seja, o tributo já fica ali retirado da mão do comprador no momento da compra. Quase que margem zero para sonegação. São pouquíssimas as situações em que o contribuinte ele não vai mais pagar o tributo. E não só sonegação, também inadimplência de tributos. Hoje o tributo ele é muito utilizado para efeito de planejamento financeiro. Afinal, se você deixa hoje de pagar tributo, o que incorre de juros e multa é uma multa de 20%, aí, limitada a 20%, quando o débito passa de 60 dias de vencido, e uma taxa de juros a Selic. Então muitas empresas, muitos empresários utilizam disso como planejamento financeiro. Com o split payment, com esses combates à sonegação de informação, isso passa praticamente a não existir ou fica bastante prejudicado. Complementando só essa parte que vai ter um impacto muito grande, as pessoas que gostam de investir em imóveis, meu povo, né? Que aquelas pessoas antigas, não, eu não tenho dinheiro no banco, eu não invisto meu dinheiro, meu dinheiro é investido tudo em imóveis. Então presta atenção que vai mexer no seu bolso, você vai ter que repassar aí para o aluguel, e então eu quero que vocês falem um pouquinho de mais detalhes dessa mudança brusca que vai acontecer principalmente nessa área. Ou seja, se atacou todo mundo acima dos 40 mais agora. Que é sobre isso! Não é? Ah, comprei um imóvel, patrimônio. E tem que diversificar. É uma boa alternativa o imóvel, só que é um dinheiro que não tem liquidez. Então é importante não concentrar todos os ovos na mesma cesta, ter também o dinheiro investido na corretora, uma empresa de confiança que tenha qualidade, que estruture sua carteira do curto, médio e longo prazo. Agora, o imóvel, se você passa por um desajuste financeiro, para você poder vender, eu tenho cliente que está esperando há 1 ano conseguir a venda desse imóvel. E ele já diminuiu o valor dele para ver se otimiza essa venda o quanto antes. Então, vão vir momentos aí delicados referente a isso. Daniel, né? Contigo. Tem que saber qual é a regra do jogo, né? É isso que a gente sempre fala e coloca na mesa para os clientes, porque muitas vezes o contribuinte, o empresário, por não saber a regra do jogo, ele precifica de forma errada e depois deixa de pagar o tributo, se enrola, se empipina, como se diz na gíria, e fica com tudo isso enrolado, fica com o CPF depois bloqueado, tem busca e apreensão, enfim, com vários problemas. A Fer mencionou sobre a renda em aluguéis, com relação ao investimento em imóveis, é o seguinte: o aluguel hoje, né, nos tributos sobre consumo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, hoje o aluguel não tem incidência de nenhum desses tributos. Hoje, em cima do aluguel, você só tem a tributação de imposto de renda, né, na pessoa física, se for pessoa jurídica, CSL, imposto de renda, PIS, COFINS e outras questões. O que vai acontecer a partir agora, já de 2026, mesmo que com alíquotas teste, mas já acontece em 2026. Quem tem imóveis de aluguel e que tem uma renda mensal superior a R$20 mil, já passa a ser tributado por IBS e por CBS. São R$20 mil mensais ou acima de 3 imóveis sendo negociados, tendo aí renda de aluguel.
Se a gente for pensar no investidor médio, não é muito difícil ter situações desse tipo. Pessoas que têm 4, 5 imóveis ou que têm uma renda de aluguel superior a 20 mil. Essas pessoas, elas já passam a pagar IBS e CBS em 1% a partir de 2026, numa tributação que hoje na pessoa física para ele é zero. Hora do Consumidor.